Já está. Ora bem, então, depois das simpáticas palavras da doutora Celina, se calhar vou passar já aqui a fazer a introdução do nosso webinar de hoje. Agora tenho eu que projetar, não é verdade? Digam-me quando estiverem a ver. Ainda não devem estar. Agora já devem estar a ver, certo? Estamos a começar a estar a ver. Agora. Sim. Já estão? Ok. Então, muito bem-vindos a todos e a todas e obrigada por estarem aqui hoje, nesta quarta-feira. Como vocês sabem, hoje vamos estar no webinar de Inbound Marketing, portanto, já é o nosso quarto webinar da nossa pós-graduação. Nossa pós-graduação é a pós-graduação em Marketing Digital, Estratégia, Gestão e Crescimento Online. E já vamos conhecer mais, já vamos dar mais detalhes sobre esta pós-graduação, para conhecerem também o objetivo desta formação com o All Academy. Neste webinar nós vamos nos focar no que vamos dar, digamos assim, no nosso quarto módulo. O nosso quarto módulo é de Inbound Marketing, como o webinar se chama, terá de 4 áreas, portanto, Customer Relationship Management, CRM, and Data Customer Platforms, Customer Data Platforms, desculpem, Inbound Marketing e Lead Nurturing, Email Marketing e Marketing Automation and Artificial Intelligence. Ninguém melhor do que os nossos docentes para falar sobre este tema e nós vamos ter 4 apresentações hoje. A primeira pelo Pedro Lanceiro, que é o nosso docente da unidade curricular de CRM e Customer Data Platform. Trabalha, agora não sei se vou dizer bem o nome da empresa, Pedro, se não corrija-me. Daiichi Sankyo, será? É Commercial Excellence Manager e já conta com 20 anos de experiência em indústria farmacêutica, sempre teve, durante a sua carreira, teve muito focado na área de CRM e foi consultor responsável por vários projetos. De facto, o CRM sempre teve um destaque especial na carreira do Pedro e o que o motiva é conseguir atingir o sucesso global da empresa, gerir, influenciar e ajudar a empresa a ter uma performance melhor com as várias plataformas que têm disponíveis para isso. A sua apresentação de hoje vai ser os 5 erros a evitar na utilização de um CRM. Depois temos a apresentação do Hélder Pinto, que é nosso docente da unidade curricular de Inbound Marketing e Lead Nurturing. Atualmente é Head of Digital Marketing da Vendos. Desempenhou sempre funções, portanto aqui apresentando o Hélder, desempenhou sempre funções ligadas com o marketing digital e trabalhou já com marcas bastante conhecidas de todos nós, como a Nós, a Mo, a SmileUp, Sol Verde, etc. E atualmente trabalha na indústria de SaaS com marcas como a Faces e a Vendio. Colabora com várias empresas como consultor e ajuda. O seu principal objetivo é ajudar as organizações a atingir os seus objetivos através de marketing digital e da presença em marketing digital. Vai-nos falar de lead scoring, a ligação perfeita entre inbound e equipas de venda. A seguir temos o André Novaes de Paula, que é coordenador e docente da pós-graduação e um grande amigo meu. Está responsável pela unidade curricular de email marketing. É licenciado em Marketing e Publicidade pelo IAD e dedicou toda a sua carreira a marketing relacional e digital. É formador em várias áreas, como é formador, aliás, no ateliê digital da Google, da Digital Lisbon School, do Centro do IPAM, do IAD, da Universidade Europeia, Universidade Católica, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e é coautor do livro Digital Marketing para Empresas, que é um dos maiores livros vendidos em Portugal sobre marketing digital e que provavelmente vocês já conhecem ou já leram. Espero que já tenham lido, vale muito a pena. Vai apresentar-nos os segredos mal escondidos do email marketing.
Finalmente, temos a Adriana Lima, que é a nossa docente da Unidade Curricular de Marketing Automation e Artificial Intelligence, é a Senior Account Executive da Salesforce, é licenciada em Gestão pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto e iniciou o seu percurso na Microsoft, na área de tecnologias, como especialista de soluções da área de produtividade e Modern Place Work. Depois mudou-se para a Google na Irlanda, portanto mudou não só de área como de país, e acabou por estar muito centrada na área de paid media, portanto desenvolvimento de estratégias e acompanhamento de várias empresas a desenvolver a sua estratégia de paid media. Atualmente está focada na área de marketing cloud, na Salesforce, e ajuda empresas nacionais a definir as melhores estratégias de email marketing, mobile marketing e marketing analytics. E a Adriana vai-nos falar dos 5 maiores erros no marketing automation. Portanto, vai ser o nosso webinar de hoje. Nós teremos o nosso quinto webinar no dia 15 de dezembro, às 19 horas, aqui um horário um bocadinho diferente, e estará centrado em Growth Marketing, que é o último módulo da pós-graduação. E os oradores deste próximo webinar vão ser o Bruno Amaral, a Carla Coutinho Pereira, o Márcio Miranda e a Daniela Revés. E será muitíssimo interessante, aliás, como os nossos últimos 3 webinars, e este será certamente também bastante produtivos em termos de informação e de dicas. A nossa pós-graduação está presente nas redes sociais, convido-vos desde já a seguirem tanto no Facebook como no Instagram. Nós partilhamos várias informações, não só da pós-graduação, mas também da área de marketing digital. E vamos passar, antes de passarmos a palavra para o Pedro, vamos falar um bocadinho aqui das regras do jogo de hoje. Portanto, são muito simples. A primeira regra é relaxem, estamos no final do dia, é para aprendermos dicas e nova informação, mas estejam relaxados, olhos bem abertos. Este webinar, o nosso objetivo é que vocês aprendam e esclareçam as vossas dúvidas. Portanto, no final vai haver tempo para respondermos às vossas perguntas. Portanto, podem ir colocando no chat que nós responderemos no fim. Podem retirar qualquer informação ou screen que quiserem das nossas apresentações. Este webinar vai estar disponível a partir de amanhã no canal de YouTube da Autónoma Academy. Portanto, além de verem hoje, podem depois rever em vídeo. Será também, nós iremos também partilhar nos nossos canais de redes sociais. E sintam-se também à vontade para partilharem à vontade toda a informação e a vossa experiência neste webinar e utilizarem as nossas hashtags que estão aqui. Dito isto, passo para o Pedro, com o nosso Journey is On, e para a sua apresentação. Pedro. Poder perder. Há de facto muitos consumidores que, de forma peraí, que eu vou já parar. Já, peraí. Estão a ver, não? Estamos a ver. Ok. Boa noite mais uma vez. A minha ideia é hoje falar de alguns dos erros, não só na utilização, mas também na implementação de um CRM. E eu recolhi esta informação ao longo dos anos, não é? Que fruto da experiência que tenho em CRM. Como tu disseste, Inês, iniciei parte da minha vida profissional há cerca de 20 anos com CRM, passei por várias funções e tive a oportunidade de implementar um elevado número de soluções para diversos clientes. Tive a sorte de trabalhar muito com a indústria farmacêutica, mas muita da realidade com que me deparei é transversal a todas as indústrias. E assim, sem mais demoras, vou passar por primeiro. A primeira questão que nos surge quando pretendemos implementar um CRM é qual é que é o CRM que vamos escolher e, se necessário, quem é que o vai implementar. Muitas vezes esta decisão, esta escolha não é feita de forma ponderada. Deveremos nos assegurar que, efetivamente, procuramos não só implementadores que tenham a capacidade e o conhecimento do nosso negócio, mas também sistemas de CRM, porque há inúmeros,
que permitam, de alguma forma, ter as respostas para o nosso negócio, que estejam adaptados à nossa realidade. Quantas vezes, agora, mais recentemente, porque eu saí do lado do implementador para o lado do cliente, me deparei, e nós estamos num processo de implementação de CRM na minha empresa, a nível europeu, me deparei com uma série de questões, de vicissitudes dos sistemas ou do implementador, em que nos está a propor uma solução que é completamente ao lado do nosso negócio. Portanto, falar com alguém que consiga conhecer a linguagem do negócio é, sem dúvida, uma mais-valia. A consequência direta de uma situação destas é, naturalmente, o dinheiro e o tempo que se perde. E, como sabemos, o tempo é dinheiro. O segundo ponto em que eu destaco é, efetivamente, a adaptação do negócio. E eu coloquei entre parênteses aqui a palavra pensar, porque muitas vezes o que acontece, e eu tive, mais uma vez, a sorte de passar por implementações incríveis de sistemas, mas também por projetos onde os meus interlocutores não faziam a mínima ideia daquilo que queriam a retirar do sistema. E por isso eu desafiava-os e questionava-os sobre o porquê e para quê de um sistema de CRM. Qual era o objetivo de terem? Porque se fosse para controlar número de contactos, simplesmente poderiam utilizar uma folha de Excel. Outra das questões que eu colocava também, e que hoje, quando dou aulas, tento passar, é naturalmente a definição dos KPI, dos Key Primary Indicators. Muitas vezes não somos, no papel de cliente, não somos desafiados a uma definição dos KPI. E depois a consequência é que quando queremos fazer alguma pergunta ao CRM, de facto, não vamos encontrar nenhuma resposta. Outra questão que é extremamente importante é a capacidade do CRM se adaptar ao nosso negócio. Portanto, o que devemos sempre evitar é o processo inverso. Não é o negócio que se tem que adaptar ao CRM, mas sim o CRM que se tem que adaptar ao negócio. Nem todos os CRMs o permitem. Terceiro ponto. Sem colaboradores ativamente empenhados num projeto de CRM, não há CRM que resista. E muitas vezes nós não envolvemos todos os utilizadores, e quando eu digo todos os utilizadores, naturalmente não me estou a referir a todas as pessoas que participam na empresa e todos os empregados participarem num projeto de CRM, que isso não faz sentido algum, mas quem possa de alguma forma representar uma área do negócio, estar sim envolvida no projeto de implementação. Isto facilita tremendamente todo o processo e a adaptação do sistema de CRM até à fase final de lançamento, porque as funcionalidades estarão adaptadas à realidade efetiva. E depois há outra mais-valia tremenda, que é, se eu arranjar um diplomata, um champion para a área comercial, por exemplo, essa pessoa vai ser um defensor, porque participou no projeto, está envolvido no mesmo, já o comprou, portanto, vai passar esta informação para a restante equipa e é um dos problemas que acontecem. Que acontece muitas vezes, é conseguirmos que a equipa coloque a informação que é necessária, em tempo útil, e veja uma mais-valia neste processo, que tem que ser naturalmente uma mais-valia. Depois temos o planeamento e ownership. Quando é que um determinado plano de marketing vai estar inserido num sistema, a título de exemplo, quem é que fará a execução desse plano, qual é que é a avaliação dos resultados, quando é que é feita a avaliação dos resultados e se temos a possibilidade de validar toda a execução de uma determinada estratégia. Conseguimos, por exemplo, verificar quem conseguiu atingir os objetivos, porque estas questões, se não forem colocadas a priori só por mero acaso, é que no final de uma implementação teremos a resposta que necessitamos.
Por último, base de dados. Não conheço nenhum sistema de CRM que não tenha uma base de dados. Existem inúmeras possibilidades para conseguirmos uma base de dados, ou porque compramos de alguma forma, ou porque a vamos construindo. É sempre um processo muito delicado e que é necessário uma constante atualização. Sensivelmente 20% a 30% de uma base de dados ao final do ano está desatualizada, segundo alguns estudos de algumas consultoras. Portanto, imaginem o trabalho que não o trabalho que é necessário para conseguir manter efetivamente uma base de dados de clientes devidamente atualizada. Falei com alguém que foi minha aluna e que trabalha para uma empresa de cosméticos e que me referiu que, inclusive, por opção interna, preferem anular registros para os quais não têm confirmação do que manter efetivamente lixo numa base de dados. A Gartner, que é uma consultora, diz que um dos principais motivos para a falha de um projeto de CRM é efetivamente a qualidade da base de dados. E eu acredito efetivamente que assim o seja. Termino então assim. Muito obrigado. Obrigada, Pedro, pela tua partilha. E foi muito interessante, até porque CRM é uma coisa muitíssimo importante e que eu noto que muitas empresas descuram um bocadinho. Não é? Passo então a palavra ao Helder Pinto, que é o nosso próximo orador. Já estamos a ver a tua apresentação. Então, boa noite a todos e obrigado também por estarem neste webinar. Portanto, hoje vou falar aqui um bocadinho sobre Lead Score, vou tentar que esteja um bocadinho informal e também descontraído. Como a Inês disse, estamos todos no final do dia, portanto, é a altura também de aprendermos qualquer coisa, mas também de descontrairmos um bocadinho. Então, Lead Score. O que é que acontece hoje nos nossos dias? Basicamente, o marketing digital hoje tem uma presença muito forte nos negócios, mas continuamos com muitas estruturas que necessitam de uma equipa de vendas para poder fechar o negócio no final do dia. Então isto às vezes gera-se aqui um bocado, uma situação um bocadinho complicada entre as duas equipas, digamos assim, marketing, geração de leads e depois equipa de vendas. E nós hoje, a minha apresentação vai entrar muito sobre este tema. Portanto, o que é que nós temos nos nossos dias? Temos pessoas, é sempre bom lembrar que do outro lado do ecrã, seja ele qual for, está uma pessoa, que andam alguns a navegar no espaço digital, seja social media, seja no motor de busca ou outra coisa qualquer, e de repente deparam-se com algo interessante que lhes chama a atenção. Portanto, e a partir deste momento, o que é que vai acontecer? Tendencialmente, a pessoa vai fazer o registro de um webinar, como é o webinar da Autónoma e por aí fora, o download de alguma coisa, enfim, o que seja. E então, o que é que acontece do lado das empresas? É muito frequente acontecer que assim que a lead entra para a inscrição, por exemplo, de um webinar ou faz o download de um caso de sucesso, o que seja, a empresa passa a lead diretamente para o vendedor. E então é aqui que começamos a ter problemas. Eu não sei se quem está desse lado já ouviu isto alguma vez, mas é muito frequente, temos equipas de vendas a dizer o cliente não tem o telefone, diz que só estava a ver, que afinal não preencheu nada, e portanto a conclusão da equipa de vendas é que as leads que vêm do digital simplesmente não prestam. Isto para utilizar uma linguagem mais corrente. Então, imaginem a seguinte situação. Estão vocês no vosso dia-a-dia, não é? E de repente começam a pensar, o meu bolinha está-me aqui a fartar problemas no motor, é óleo, é mecânico. Então se calhar está mesmo na altura de começar a pensar em trocar de carro. E então, vocês estão na vossa vida, começam a fazer umas pesquisas e de repente vem alguma coisa que seja interessante e dizem para vocês, deixa cá ver isto, o que é que se passa aqui? Uns momentos mais tarde, se vocês tiverem um vendedor que sai assim do nada a entrar em contacto convosco, aqui como o GIF apresenta, assim um bocado atrás de um carro, assim de uma forma um bocado estranha, vocês vão com certeza ficar um bocado impávidos, o que é que se está a passar, não é? E de facto é isto que acontece muitas vezes, ou seja, antecipam-se aqui as coisas, a lead é passada para a equipa de vendas, o vendedor vai entrar em contacto com aquela lead já com a intenção de fechar o negócio. E normalmente o que acontece é que a lead diz adeus, boa noite e vira-se para o outro lado. Portanto, temos de ter aqui presente duas realidades que são muito diferentes. Marketing. Qual é a função do marketing? O que é que não é? Aquela rapaziada que está lá na empresa, que está lá em frente ao computador, está a ajudar a empresa para vender mais.
A função da equipa de marketing é gerar leads em volume, portanto, quantificar e maximizar aqui a geração de leads. Atrair tráfego qualificado, seja para landing page, seja para website, seja para onde for. Construir ciclos de nutrição para aquecer a lead, já vamos ver mais à frente o que é que isto significa, e qualificar as leads em MQL, Marketing Qualified Leads, e depois passar para a equipa de vendas, e aqui sim já há um aquecimento, as leads já estão prontas para começar a falar de negócio à sério. O vendedor, por sua vez, está focado em fechar o negócio, naturalmente, quer reduzir o risco de tomada de decisão do lado do cliente. É evidente que muitas vezes estamos a falar de pessoas que são remuneradas através de uma parte variável, portanto muito orientada para os resultados, porque isso vai impactar o estilo de vida dessas pessoas, e tem um mindset de matador, portanto o que o vendedor tem que estar focado é mesmo em fechar negócios. E aqui que entramos na questão do lead score. O que é o lead score? Isto é uma definição da Raw Content, é a forma de classificar os clientes em potencial por pontos. E esses pontos servem para determinar quem está pronto para uma compra ou não. Portanto, é tão simples quanto isto. Então, o que é que a rapaziada do marketing normalmente faz? Começamos a construir lead magnets, no fundo, para atrair potenciais clientes para o nosso negócio. E podem ser e-books, podem ser templates, podem ser estudos de casos, pedido de informação, resgate de promo codes, uma série de coisas. E então a equipa de marketing começa a desenhar o tal funil, começamos a pensar, ok, vamos atrair pessoas, mandar para a landing page, a pessoa inscreve-se e a partir daí vai receber um e-mail de agradecimento e depois vai entrar numa sequência de e-mail e é aqui na altura que vai começar a acontecer magia. E então, um sistema lead score é um exemplo deste género, portanto, ou seja, nós vamos atribuir pontos de acordo com aquilo que é a interação daquele utilizador. Por exemplo, se ele abre um e-mail, vou-lhe dar 5 pontos. Se ele clica e abre o e-mail, vou-lhe dar 10. E se ele clica, abre o e-mail e vai visitar a minha página, então eu vou-lhe dar 50 pontos. E a partir de determinada altura, nós começamos a medir a temperatura desta lead. E pode ser feita com diferentes tipos de conteúdo. Um exemplo, um cliente que necessita de um financiamento para comprar um determinado produto ou serviço, quando ele começa a interagir com produtos ligados de financiamento ou conteúdos relacionados com financiamento, por exemplo, qual será a melhor opção de financiamento da sua empresa, leasing ou renting? É sinal que esta pessoa está a chegar à fase final do funil, já está muito próxima da tomada de decisão. E usando plataformas como, por exemplo, o Active Campaign, que sinto-me bastante confortável e já uso há muitos anos, nós conseguimos traquear tudo aquilo que o utilizador faz, seja no nosso site, seja com os conteúdos que nós enviamos por e-mail. Isto aqui é um exemplo, portanto eu consigo saber que determinado utilizador visitou uma página específica do meu site e posso-lhe atribuir pontos por ter visitado essa página. Depois vou construir, automatizar um sistema de lead score em que digo, ok, então o que é importante para mim? Se aquele utilizador abrir um conteúdo financeiro, eu não lhe quero dar 4 pontos porque aquele conteúdo é mais importante que os demais. Então vou-lhe dar 20 pontos. E à medida que ele vai interagindo com o tipo de conteúdo que eu lhe envio, eu vou-lhe dando pontos, vou dando aqui uma qualificação. E o que vai acontecer é que eu depois consigo despolutar automações de acordo com a interação daquele utilizador. Por exemplo, se ele atingiu o momento morno, que eu defini, ok, para ser uma lead morna tem que ter, por exemplo, 120 pontos, assim que ele atinge esta fase, eu passo para o diretor comercial para gerir com a sua equipa de vendas. Portanto, e desta forma estamos a qualificar as leads através de marketing digital e passá-las para a equipa de vendas quando aquele cliente está preparado para começar a falar de negócios e para fechar o próprio negócio. E com isto termino a minha apresentação. Obrigada, Hélder. Obrigado. Um tema muito importante também, e é também muitas vezes não trabalhado pelas empresas, como nós sabemos. Antes de passarmos para o André, eu gostava de vos falar um bocadinho sobre a nossa pós-graduação, como tínhamos falado no início do nosso webinar. Acho que já estão a ver o meu ecrã. Portanto, só dar-vos a conhecer muito sumariamente e muito rapidamente a pós-graduação. A pós-graduação em Estratégia, Gestão e Crescimento Online, e vocês vão ver mais à frente que o nome efetivamente é um ponto, nós demorámos muito tempo a escolher este nome, digo já, e é efetivamente um ponto muito importante, porque, como nós sabemos, isto são efetivamente os 3 principais pontos
do marketing digital, para quem trabalha em marketing digital, e é importantíssimo passarmos por estes 3 pontos e vamos ver que acho que conseguimos, tenho a certeza que conseguimos. A coordenação desta pós-graduação, além de mim, Inês Dantas Coelho, conta também com o André Novaes de Paula, que hoje também o irão ouvir a falar sobre email marketing, e o Ricardo Guedes de Almeida. Portanto, cá está, a nossa pós-graduação, o nome efetivamente é um ponto de destaque. Esta pós-graduação é 100% online e decorre em 5 meses, portanto a edição iniciará em janeiro e terminará em maio de 2022. São 180 horas, 144 das quais são teóricas, mas conta também com 36 horas práticas, exclusivamente práticas, com um laboratório digital, aliás, 6, mas que no fundo são um grande laboratório digital todo por inteiro. Todos os nossos docentes são especialistas nas suas áreas e trabalham ativamente nas suas áreas, portanto não são só docentes, são também profissionais ativos na área de marketing digital. A nossa pós-graduação tem 6 módulos, como vimos aqui, que se dividem em 21 unidades curriculares. Tem também 6 laboratórios, um por módulo. Estes laboratórios digitais são aulas práticas onde os alunos estarão a construir um projeto do início ao fim. Portanto, tudo o que nós aprendemos teoricamente na pós-graduação é depois também trabalhado na prática e no final haverá a apresentação de um projeto final. Vamos ter aulas gravadas e aulas síncronas, portanto, aqui nesta estrutura 100% online, o objetivo também é nos adaptarmos ao máximo à vida dos nossos alunos e a maior parte dos nossos alunos são trabalhadores, portanto é muito importante terem liberdade para assistirem às aulas, mas também é importante terem aulas síncronas onde possam estar com os professores e tirar as suas dúvidas. Obviamente que haverá também sessões de autoestudo e, no final, sempre um quiz de autoavaliação. Como disse há pouco, nós temos laboratórios que serão dados no final de cada módulo, na sua totalidade com 6 horas de duração, e que se revertem na aplicação prática. Há aqui alguém que está com muito barulho e que eu vou meter em mute. Com a aplicação prática das unidades curriculares a cada módulo e será sempre orientado pelos coordenadores. O projeto final será um projeto de Based Learning, Project Based Learning, portanto tudo o que nós aprendemos teoricamente na pós-graduação será depois revertido na construção e apresentação deste projeto final. E também será orientado pelos coordenadores. Temos 6 módulos e unidades e 21 unidades curriculares, portanto o primeiro módulo é de Planning and Development, o segundo de Digital Marketing, o terceiro de Social Marketing, o quarto de Inbound Marketing, ao que corresponde este webinar, o quinto de Growth Marketing, que será o próximo, e no final um módulo 100% prático de construção do plano de marketing digital. Portanto, nós aqui conseguimos ver ao detalhe o que é que cada um destes módulos efetivamente nós iremos estudar e acompanhar durante estes 6 módulos. Portanto, toda uma parte muito ligada com a parte empresarial, com a adoção da parte digital na parte empresarial. Em Digital Marketing iremos falar do website, e-commerce, UX, UI. Em Social Marketing de redes sociais, Content Marketing, vídeo e podcast e Influencer Marketing. Inbound Marketing, estamos a falar hoje sobre o tema, portanto, CRM, Inbound Marketing, Lead Nurturing, Email Marketing e Marketing Automation e Artificial Intelligence, e a parte de Growth Marketing muito dedicada a crescimento digital, Customer Journeys, Digital Advertising e Social Advertising e toda a parte de analítica. Muito importante referir que somos um curso integrado e não uma coleção de matérias, portanto, todas as nossas unidades curriculares têm uma interligação entre elas, contínua, e que se depois reverte e é trabalhado nos nossos laboratórios, e essa parte é muito importante. Nós não nos centramos só na teoria, nós queremos efetivamente que os nossos alunos apliquem na prática e no seu dia-a-dia laboral tudo o que aprendem no curso, seja na prática ou na teoria, e as inscrições estão abertas para janeiro. Assim sendo, passo aqui a palavra ao André Novaes de Paula, que nos irá falar sobre email marketing. André. Vamos lá.
Deixem-me só partilhar o ecrã. Já conseguem ver, presumo? Já sim, senhor. Então vá, vamos embora. Então, hoje vamos falar sobre os segredos mal escondidos do email marketing. E começando, como é claro, obviamente, e é das minhas partes preferidas, sobre estratégia. Estratégia é, sem dúvida nenhuma, um dos pontos essenciais quando nós estamos a falar de qualquer prática de marketing, mas, obviamente, também quando estamos a falar de email marketing. É curioso porque muitas vezes o que eu vejo que os alunos nas formações querem aprender é a trabalhar com as plataformas e saber quais é que são os botões para carregar, mas atenção, carregar nos botões é o menos importante disto tudo. As plataformas são cada vez mais fáceis e simples de trabalhar, são super intuitivas e a experiência do utilizador é magnífica em praticamente todas elas. Isso não é o importante. Um chimpanzé consegue fazer um e-mail se for preciso e enviar esse e-mail. A questão está toda atrás da estratégia. E eu adoro esta frase que está aqui: If you don't know where you are going, any road will get you there, que é do Lewis Carroll, que está na Alice do País das Maravilhas, que é o que o gato diz à Alice, porque ela não sabe para onde é que vai, portanto ele diz que qualquer caminho que ela tome pode servir para chegar lá. E é absolutamente essencial, quando nós estamos a falar de email marketing, nós sabermos para onde é que queremos ir, qual é o objetivo que nós temos quando queremos fazer email marketing, porque é que vamos começar a fazer. E o que nós temos que fazer é os passos normais de uma estratégia. Vamos fazer a análise, fazer depois o que é o planeamento, fazer obviamente a execução e também depois a avaliação, que é importantíssima, porque, e depois vamos falar já um bocadinho de métricas no fim, porque a partir daí é que nós vamos saber o que é que podemos ou não melhorar. Objetivos e propósito é essencial, nós definimos exatamente o que é que queremos alcançar e atenção que este alcançar não é somente com o email marketing em si, nós vamos fazer email marketing para quê? Para obter resultados para a empresa, portanto, quaisquer que sejam os objetivos para o email marketing é para ter depois reflexo nos objetivos também da empresa, nos resultados que a empresa vai ter. Eu gosto imenso de trabalhar com objetivos SMART e acho que nós em email marketing devemos de sempre trabalhar com objetivos SMART também. E não devemos somente ter um objetivo SMART para quando estamos a olhar, por exemplo, vamos fazer uma newsletter, claro, devemos ter um objetivo para ter ou não ter uma newsletter, mas cada uma das newsletters que nós vamos depois realizar, devem elas também ser alvo de um objetivo específico. Afinal de contas, isso é o que vai ajudar a determinar quais é que são os conteúdos que nós vamos ou não utilizar. Se queremos fazer email marketing, nós temos que conseguir alimentar esta máquina, não é? É impossível fazer email marketing sem e-mails, tal como é impossível fazer omeletes sem ovos. E o que é que nós temos que fazer então? Angariar, angariar, angariar. E a minha recomendação aqui é focarmos em tudo o que é touchpoint, listarmos tudo o que é touchpoint entre nós e potenciais clientes, tudo o que seja lojas, todo o ecossistema digital, todos os momentos, telemarketing, tudo o que possa existir, todos os touchpoints possíveis, e depois vamos responder a duas perguntas em relação a cada um desses momentos. É adequado e tem potencial? Se a resposta for sim em ambas, avança. E nós, a partir daí, o que é que vamos fazer? Vamos desenhar o que nós achamos que é a melhor mecânica de angariação para cada um desses momentos. E vai ver, nuns temos uns formulários com 10 campos, noutros temos um formulário somente com um campo, num temos um formulário completamente aberto, noutro temos um que vai abrindo mediante as respostas que as pessoas dão, ou então vai avançando por etapas. Enfim, seja qual for a circunstância, vamos imaginar qual é que é a melhor estratégia para cada um deles, qual é que é a melhor mecânica de angariação. E temos que conseguir aqui equilibrar entre a questão do volume e a qualificação, porque quanto mais dados nós pedimos, obviamente menor volume de pessoas vão preencher os nossos momentos de angariação, mas também vamos ter uma base de dados à partida mais qualificada, e isso, fazendo ligação ao que o Helder também explicou, pode nos ajudar depois no processo de venda a seguir, passar das tais Marketing Qualified Leads para as Sale Qualified Leads, em que já têm mais informação para conseguir fechar aquele cliente mais depressa, encurtando assim o tempo do ciclo de venda. Nunca esquecer todas as questões relacionadas com o RGPD, não é? E as questões de consentimento, isto é extremamente importante e devemos estar muito, muito atentos a todas as nossas atividades quando estamos a falar de dados e ter a certeza que estamos a respeitar ao máximo
tudo o que a lei hoje em dia dita, porque senão o que pode acontecer é termos aqui alguns dissabores caros, muito, muito caros. Depois, conteúdos. Se nós queremos fazer email marketing, o que é que nós temos que fazer? Conseguir alimentar toda essa atividade de email marketing que nós pretendemos. E aqui faço uma pergunta: deveremos ou não deveremos ter um blog? Eu acredito que sim, que todos os negócios faz sentido poder ter um blog, seja business to business, seja business to consumer, e isto é fantástico porque faz um alinhamento perfeito com o email marketing. São conteúdos que nós vamos ter no blog, a partir daí vamos poder promover esses conteúdos nas redes sociais, vamos poder alimentar o nosso email marketing e ainda para mais estamos a trabalhar depois em termos de tráfego orgânico, já para não dizer tudo o que é tráfego pago que nós podemos também fazer para encaminhar para esse mesmo blog. O que é que isso vai fazer? Se os artigos que estiverem nesse blog forem bons, vamos ganhar credibilidade, autoridade e notoriedade. Para além disso, estamos a encaminhar as pessoas para o nosso ecossistema digital, para o nosso hub principal, que é o nosso blog/site, e a partir daí podemos ser descobertos e fazer a parte da angariação de novos leads para depois a partir daí começar a trabalhá-los de seguida. A questão da relevância é extremamente importante e aqui nós conseguimos relevância em email marketing através de quê? De ligar os conteúdos certos às pessoas certas e nós temos controle total sobre isto. Nós conseguimos escolher os conteúdos e conseguimos escolher também a lista, já vamos falar de segmentação. Relevância é extremamente importante. Os 3 R's da relevância são o reconhecimento, e isto leva a uma resposta emocional. Atenção que este reconhecimento não se espera que seja consciente, mas isto leva a uma resposta emocional e que depois, obviamente, levará a resultados. É a pessoa perceber: este conteúdo faz sentido para mim neste momento. Também criarmos os conteúdos sempre dando resposta a esta pergunta que nós todos, enquanto consumidores, temos na nossa cabeça a tempo inteiro e é o que motiva todas as nossas ações. What's in it for me? O que é que eu tenho a ganhar com isto? Novo ponto, segredo mal escondido, a segmentação, e isto é claramente importantíssimo. Quando nós começamos a trabalhar a nossa base de dados de forma segmentada, nós vamos ter depois grupos de pessoas que têm algum tipo de característica em comum ou atividade em comum para fazerem parte desse segmento e vamos depois ter conteúdos que estão alinhados exatamente com os interesses da empresa e os interesses desse grupo em particular. E o que é que nós vamos conseguir então? Aumentar a relevância e a partir daí vamos ter melhor taxa de abertura, melhor CTR, também um unsubscribe rate mais baixo, menos spam reports e vamos melhorar consideravelmente os nossos resultados em email marketing e as nossas conversões, as nossas vendas. Isto é extremamente importante. Dando um passo mais à frente a seguir à segmentação, o que é que nós vamos começar a trabalhar? Conteúdos dinâmicos, que é exatamente aqui que nós queremos chegar, é trabalhar o que poderá ser já muito mais próximo do one-to-one, em que fazemos uma campanha só, mas os conteúdos vão ser diferentes mediante a informação que está na base de dados para cada um dos registros que nós pretendemos contactar. E como é que nós fazemos isso? Criando regras e a partir daí vai definir, seja a partir do histórico do cliente, características dessa mesma pessoa, vai definir qual é que é o conteúdo dentro de um lote de conteúdos que nós temos disponíveis que é mais que é perfeito para cada uma dessas pessoas. Aqui vemos um pequeno exemplo em que, para uma agência de viagens, por exemplo, o conteúdo que vai aparecer, a viagem que vamos oferecer, está de acordo com o histórico do cliente. Em termos de evolução, o que é que nós queremos? Passar do massificado para o segmentado, para depois começar a trabalhar mais do que tudo o personalizado. E uma coisa muito importante, mesmo que não estejamos ainda estejamos no ponto 1 do massificado, é resistir à tentação de enviar tudo para todos e conseguir realmente perceber quem são as pessoas que fazem sentido contactar a cada campanha que nós temos. A automação, extremamente importante também, e graças a Deus o digital hoje em dia tem avançado muito neste sentido, e não vou falar sobre inteligência artificial e muito sobre automação, porque temos agora já a seguir a apresentação da Adriana exatamente a tocar nesses pontos, mas nós podemos tirar partido em email marketing, em particular, de tudo que são processos de automação, e o Helder também já mostrou um bocadinho sobre isso. E eu mostro aqui só duas sequências, uma sequência linear, semelhante ao que o Helder também já falou, e aqui uma sequência em árvore, em que à medida que a pessoa vai ou não vai interagindo com as ações que nós vamos fazendo, vai despolutando outro tipo de ações futuras. A seguir, medir
extremamente importante Quem não quando metiu o estamos vosso a jogo falar. faz isso. Quando estamos a falar de qualquer atividade em digital, se é mensurável, então nós devemos medir e medir sempre. Para quê? Para sabermos exatamente se estamos ou não a atingir os tais objetivos que falámos no início. E a partir daí, se estamos a medir e se é mensurável, o que é que nós podemos fazer? Testar. E é absolutamente vital nós testarmos, seja em email marketing ou em qualquer outra atividade, porque o que nós queremos a partir daqui é descobrir quais é que são as hipóteses que vão resultar melhor em termos de resultados para nós irmos aprendendo ao longo do tempo e irmos aplicando exatamente esses elementos que nós vamos descobrindo que funcionam melhor e irmos otimizando o nosso trabalho. Notas finais. O sucesso começa na estratégia, não há dúvida nenhuma disso, em email marketing definitivamente começa aqui, e é muito mais na estratégia do que andar a fazer e-mails bonitos, acreditem. Tem mais sucesso um bom e-mail feio do que um mau e-mail bonito. Keep phishing, a angariação sempre, 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 ter todas as mecânicas da angariação a funcionar e estarmos a medir tudo, a testar tudo e a otimizar todas elas. Quanto mais pessoas nós trouxermos e mais qualificadas, melhor é para nós. Content is king, isto é que faz com que sejamos ou não relevantes para as pessoas que nós estamos a impactar. E depois nunca esquecer, testar, medir e otimizar, sempre, tudo. E pronto, com isto termino, um bocadinho depois dos meus 10 minutos, mas ainda não muito atrasado. Não, nada atrasado. Obrigada, André. Foi super relevante. Aproveito, antes de passar à Adriana, só para vos lembrar que podem colocar as vossas questões no chat. No final das apresentações, nós vamos abrir o resto do nosso webinar a questões das pessoas, de vocês todos, seja em viva voz, seja por chat. Portanto, se quiserem ir colocando as vossas questões, estão à vontade. Adriana, passo para ti. Obrigada. Estão a ver o meu ecrã, certo? Estamos a ver, Perfeito. sim. Perfeito. Muito bem, então, boa noite a todos, já é tardinho. O meu nome é Adriana, como a Inês muito bem me apresentou. A minha experiência no marketing já começou há alguns anos, na altura na Google. Também havia muitos erros na parte de paid media, ok? Mas não é por acaso que a minha apresentação e a do Pedro têm quase o mesmo título, né? Nesta área de CRM, CDPs, Marketing Automations, é um grande, grande desafio para a maioria das empresas e acho que a minha apresentação vai ser gira porque vai consolidar não só coisas que o Pedro disse, como o Helder, como o André. Portanto, vai ser quase um wrap-up de tudo aquilo que se falou hoje. Então, começando pelo erro número 1, que eu adoro ouvir dos meus clientes e das várias empresas com quem trabalho. Eu adoro o Marketing Automation, só que só envio e-mails com o Marketing Automation. Okay? Portanto, isto acontece N vezes. Há uma ferramenta, aliás, existem dois tipos de problemas. O primeiro é quando as empresas têm ferramentas que só servem para envio de e-mails e acham que têm uma ferramenta espetacular de Marketing Automation, ok? Esse é o desafio número 1. O desafio número 2 sobre este tema é quando efetivamente até têm uma ferramenta boa, estruturada de Marketing Automation, mas que a usam de uma forma muito limitada, ok? Só mesmo para enviar e-mails. Os e-mails são importantíssimos, portanto não vou tirar nenhum descrédito aqui ao André e a toda a apresentação. O e-mail marketing é importantíssimo, mas não é o único canal que se pode e que deve ser utilizado numa estratégia de marketing digital. Muitas vezes as empresas falham em incorporar outros canais aqui, e eu não estou só a falar do canal de mobile com SMS ou a própria app com push notifications. Estou também a falar, por exemplo, do WhatsApp, que é uma rede de comunicação nova, é um novo canal de comunicação e que muitas vezes é esquecido numa campanha de marketing automation. Estou a falar do canal de paid media, ou seja, muitas vezes pensa-se em marketing automation só para os canais tradicionais, quando vocês também podem automatizar que tipo de campanhas aparecem. Imaginem, quando vocês deixam um carrinho abandonado e recebem um e-mail com Adriana, aqui está o teu carrinho abandonado com estes produtos, e a seguir são impactados no Facebook ou no Instagram com esse mesmo carrinho, isso significa que há uma jornada pensada multicanal com base naquela vossa ação. Portanto, tudo aquilo que o André mencionou há pouco. A maioria das empresas esquece destes outros canais e esquece também que plataformas e ferramentas de marketing automation não são só para temas de marketing promocional. Há muitas empresas que utilizam este tipo de ferramentas para comunicações internas. Imaginem, na própria Salesforce, nós usamos a nossa ferramenta de Marketing Cloud, que é uma ferramenta de Marketing Automation,
para fazer o onboarding de toda a gente que entra de novo na empresa. Portanto, as pessoas que chegam recebem um e-mail de boas-vindas da empresa, com os cursos que vão ter de fazer. É uma ferramenta de marketing automation que está a fazer isto. E quem diz onboarding diz processos de apoio ao cliente. Por exemplo, alguém que abre um caso de suporte com a vossa empresa, como é que vocês estruturam? Esta pessoa abriu um caso de suporte, vamos enviar um e-mail de follow-up, a seguir um agente vai ligar, e a mesma coisa para vendas, que falava o Helder. Portanto, tudo isto pode ser gerido, em última análise, por ferramentas de marketing automation. Não é só uma ferramenta para e-mail. Segundo grande ponto, não é? Que eu também adoro. Não, nós já personalizamos tudo. A nossa personalização é espetacular. E depois acontece coisas como vocês veem aqui. Alguns destes exemplos aconteceram a mim, 2 dos screenshots são meus. Portanto, vamos fazer uma análise rápida desta magnífica personalização. Portanto, o primeiro começa com Hi Unknown, não é? Portanto, olá desconhecido. Claramente não há aqui um problema de dados na personalização. O segundo, pronto, um e-mail que eu vou aceitar, que é o meu número de cliente, de repente são números e pontos percentuais e cifrões, não percebo muito bem o que é que aconteceu aqui. Esta para mim é uma das melhores, que eu recebi dia 26 de outubro, desejar-me um feliz aniversário, mas o meu aniversário é dia 11 de abril, ok? Portanto, claramente uma surpresa para mim como cliente, e quando dizem que personalizamos, isto não pode ser aquilo que depois dizemos que é a nossa personalização. Quais são os erros que estão detrás deste tipo de personalização que na verdade não existe? Um dos grandes pontos foi um dos pontos que o Pedro mencionou: dados, a importância dos dados, dados que estão errados, dados que estão desatualizados. Há muitas empresas com uma grande dificuldade em criar esta single source of truth do que é que sou eu, Adriana, como cliente. E é fácil para uma empresa não ter essa noção. Eu não sei se vos acontece a vocês, mas quando eu faço, por exemplo, o check-out de um site de e-commerce ou faço o sign-in, às vezes aparece lá, queres fazer sign-in pelo Facebook? E eu faço. O Facebook tem, no meu caso, tem associado uma conta de e-mail que eu nem sequer sei a password, não é? Portanto, se calhar estão a ser comunicadas coisas para esse e-mail que eu não vou ver. Entretanto, eu dou um outro e-mail para subscrever a newsletter. E dentro da organização, como é que eles podem perceber que eu sou a mesma pessoa e não 2 ou 3 diferentes? Isto faz-se com uma boa estrutura de dados. Quando temos esta estrutura de dados, muitas empresas falham em conseguir capturar mais informação dos clientes que têm. O André dizia um exemplo há pouco. Mais do que o histórico, por exemplo, de uma agência de viagens, de quais é que são os meus destinos favoritos, porque é que não me perguntam: Adriana, o que é que te apetece este ano? Destino de sol ou destino de neve? Portanto, façam essas perguntas, vão construindo esse perfil de uma forma mais estruturada. Outra coisa, sobre o tema dos canais. Alguma vez as empresas perguntam: olha, qual é que é o teu canal preferido de comunicação? É o e-mail, é SMS, é o WhatsApp? Não, não é? Partem do princípio que é X. Portanto, como é que dizemos que estamos a personalizar conteúdo e a maneira como falamos com os nossos clientes quando não fazemos este tipo de estratégias e quando não temos esta segmentação baseada em toda esta informação, em toda esta inteligência e até no próprio engagement que os nossos clientes têm connosco. Depois o grande ponto, que tanto o André como o Pedro como ela mencionaram, chega a um momento das implementações que eu vejo de marketing automation que as empresas dizem: como é que nos vamos esquecer da estratégia? E então há 2 tipos de comportamento tradicionais no mercado. O primeiro é: vou só fazer algumas coisinhas. E normalmente as coisinhas vou enviar uma newsletter, vou fazer uma campanha de aniversário e se calhar uma campanha promocional e já está, done. O outro erro no extremo oposto é: vou fazer 50 mil coisas e de repente tenho 50 campanhas automatizadas a correr que vai-me transformar num spammer, não é? Porque de repente o mesmo cliente está em 4 journeys diferentes que saem no mesmo dia e recebe 4 e-mails meus. Claramente não é uma boa estratégia para mim. Qual é que é o grande desafio aqui? Como é que eu penso estratégia? E eu vejo cada vez mais empresas, além da parte operacional, a contratarem alguém que pense estratégia de marketing automation, que olhe para o cliente nos vários pontos de contacto, exatamente aquilo que disse o André, e que decida: ok, aqui faz sentido, aqui não faz sentido. Como é que eu me foco nas métricas certas? Qual é que é o open rate versus a conversão? O que é que importa mais? O que é que faz mais sentido continuarmos e o que é que faz mais sentido pararmos? É preciso haver uma estratégia numa ferramenta de marketing automation, ok? E numa estratégia de marketing digital.
Um dos meus favoritos, né, sobretudo porque vendo tecnologia, é não, isto não está a funcionar, mas a culpa é toda da tecnologia. Okay? Extremamente comum. O que é que acontece com a tecnologia? Não é a tecnologia que vai, à partida, resolver o vosso problema de falta de dados de clientes ou estrutura de dados. Pode ajudar, mas mais uma vez tem de haver uma estratégia de angariação de dados, de ter um melhor perfil do cliente, um bom CRM, uma boa Customer Data Platform. Sem isso vai ser difícil automatizar campanhas, não é? Que é o que eu digo muitas vezes às empresas com quem trabalho. Segundo, a tecnologia não vai fazer o trabalho por vocês. A tecnologia não vai montar as melhores estratégias, não vai montar as melhores campanhas. Tem de ser vocês, têm vocês a estudar o produto, tem de haver mais formação das equipas. Muitas vezes aquilo que eu noto também no mercado é que existe uma nova ferramenta de marketing automation, mas pouca formação sobre como usá-la, como desenvolver as melhores estratégias, que são as best practices no mercado. E isso é algo que é preciso focar. E por fim, o último grande desafio, o último grande erro que eu vejo no mercado é chegar-se a um ponto em que se diz, pronto, olha, já montei as minhas campanhas e agora já está. E há uma grande tendência, sobretudo no mercado português, que eu também já trabalhei em outros mercados, mas há uma grande tendência no mercado português de deixar as campanhas correr, já está montado, há pouca análise, há pouco A/B testing, testar diferentes tipos de conteúdos, testar diferentes tipos de canais, utilizar inteligência artificial para nos conseguir guiar nestas estratégias. Dando-vos um exemplo concreto. Como é que eu pego na minha base de dados de clientes, que não estou a falar de subscriber list e estas coisas genéricas, como é que eu pego em toda a minha base de dados e entendo que parte desta audiência está saturada das minhas comunicações, que parte é que está undersaturated, que parte é que está on target, e personalizo comunicações com base no engagement que eles têm comigo. A maioria das empresas não faz este tipo de estratégias. Como é que eu penso em novos casos de negócio? Como é que eu testo novas abordagens, novos canais para tentar aumentar o return on investment? Seja paid media, sejam dos canais tradicionais, e como é que eu começo a ter departamentos que se focam exclusivamente em ver analítica de marketing automation para perceber como reestruturar e continuar a adaptar toda a estratégia que estão a ter nesse momento e para o futuro. Portanto, isto são um bocadinho os 5 erros que eu vejo no mercado. Como eu vos disse, muitos deles falados pelo Pedro Pueller e pelo André, de maneiras diferentes, e acho que isso demonstra a coesão que nós temos nos nossos tópicos, entre todas, porque ninguém discutiu o que íamos falar hoje, mas a verdade é que esta é a realidade do mercado. E pronto, e assim acabo também a minha apresentação. Obrigada, Adriana. Muito interessante e muito necessário também. E agora passo para perguntas. Já temos aqui uma pergunta da Catarina Pedrosa, que diz: boa noite, algumas questões. Pegando no exemplo de criação de um blog que foi dado numa das apresentações, qual a frequência mínima de alimentação de conteúdos? Penso que esta aqui é claramente para ti, André. Sim, fui eu que falei no blog. Frequência mínima é a máxima que conseguirmos, porque uma das coisas que vários estudos indicam, e por experiência de clientes e outras pessoas do mercado, quem mais publica vai tirar mais partido dos benefícios que um blog pode trazer. Vai ter mais tráfego, vai conseguir angariar mais leads, vai ter mais notoriedade, enfim, tudo isto vai alimentar umas coisas às outras. E atenção, que há aqui coisas diferentes que nós podemos estar a trabalhar. Podemos estar a trabalhar long form, podemos estar a trabalhar short form para um artigo de blog. Um artigo de blog de short form será 800 palavras por aí. Quando estamos a falar de long form, estamos a falar de 2.500, 3.000 para cima. E há claras razões para nós podermos trabalhar long form e termos certos aqueles temas que são essenciais para nós e trabalhamos depois com topic clusters, mas enfim, isto já me leva aqui para outros temas, em que temos um long form de topic cluster e depois de pillar page, e depois para formar um topic cluster à volta desse tema com depois short form, por exemplo,
de conteúdos, mas claramente há vantagens enormes em poder publicar, e se podemos publicar uma vez por semana seja, se podemos publicar 2 ou 3 por semana, melhor, até porque isso tudo, mais do que não só os benefícios que tem no site onde estiver esse blog, vai ser tudo conteúdo para nós podermos alimentar as nossas redes sociais e podemos alimentar o nosso email marketing. Tudo isso levando que essa rede que estamos a criar de conteúdos vai levar sempre ao site blog. Portanto, é muito, muito importante depois, dentro do que nós conseguimos, irmos sempre alimentando. Agora, não é criar o blog um dia, carregar 2 ou 3 artigos e depois, durante um ano, não fazer mais nada com aquilo. Aí, obviamente, não há milagres, não é? Consistência aqui é muito importante. Temos mais algumas perguntas, como a importância da equipa na alimentação de conteúdos exige dimensão, ou seja, precisamos de muitas pessoas para alimentar este blog ou basta estratégia e planeamento, e o erro de repetição de conteúdos. Quando as equipas insistem em repetir os mesmos conteúdos para o mesmo segmento, o que é que podemos fazer? São aqui questões importantes e que acontecem muito, é verdade. Então, mas eu posso apanhar só muito rapidamente nestas, porque vem em seguimento da outra. Mais do que tudo, planeamento é importantíssimo e nós sabemos também, quando estamos a contratar, já é importante que tenhamos pessoas que são capazes de desenvolver conteúdos, mesmo que estejam em posições diferentes. Por exemplo, a HubSpot é uma coisa que eles fazem, é quando eles contratam para certas posições, e para a maioria das posições, essas pessoas têm que ter a capacidade de desenvolver conteúdos. Faz parte das funções delas e têm tempo alocado ao desenvolvimento desses conteúdos. Só assim é que eles conseguem ter tanta coisa porque estão a publicar constantemente. Eles não foram eles que criaram o termo inbound marketing, mas são claramente talvez a empresa que mais associada a inbound marketing está, não é? Hoje em dia, porque eles sempre bateram muito nessa tecla e fizeram exatamente isso como criando conteúdos, fazendo exatamente o que eles advogam como estratégia que deve funcionar para, em termos de marketing, neste caso é inbound marketing, sendo que a plataforma deles serve também para isso. Depois, no último, a repetição de conteúdos. Repetir conteúdos, e aqui vou falar um bocadinho não só do blog, aí se repetimos e fazemos conteúdos iguais, obviamente, principalmente se tem textos iguais, isso é péssimo para os motores de busca, para a Google e para os restantes. Se fazemos de pontos de vista diferentes e ângulos diferentes sem repetir textos, não há problema. Nós não nos podemos esquecer que, independentemente de estarmos a falar da mesma coisa, um público pode ter uma perspectiva de necessidade de uma determinada ação e outro outra, portanto isso é mais do que válido. E quando estamos a falar de redes sociais, blog, email marketing e tudo mais, a reciclagem de conteúdos e de nós aproveitarmos conteúdos que já fizemos o investimento de os desenvolver e depois ir replicá-los com novos formatos, novas utilizações e tudo mais, é algo que deve ser claramente desenvolvido dentro da empresa. Porquê? Porque em vez de estarmos a investir constantemente em novos conteúdos, estamos a aproveitar parte do trabalho que já foi feito antes. E isso, se for feito de uma forma inteligente, nós conseguimos não só aumentar em muito o volume de conteúdos que nós temos, como também dar um ponto de vista diferente da nossa própria atividade. E não nos podemos esquecer que para nós aqueles conteúdos podem ser repetidos, mas não há ninguém no mundo que esteja a ver todos os nossos conteúdos a tempo inteiro. Portanto, para nós podemos saber que são reciclados. Para a maior parte das pessoas, e eu estou a falar de 99,999%, não vão se aperceber disso. Portanto, não é um problema. Obrigada. Obrigada, André. Obrigado, Catarina. Aqui 3 perguntas de rajada, fantástico. Sabem que eu conheço a Catarina, ela é da minha equipa, portanto, só aqui para apresentá-la, porque ela efetivamente é uma máquina e faz sempre perguntas muito pertinentes e muito interessantes. Obrigada, Catarina, por estar também aqui presente hoje. Aqui a pergunta do Rui, eu acho que esta pergunta é dividida entre o Hélder e o André. Num projeto baseado em conteúdos e divulgação para email marketing, quais os KPIs recomendados para serem medidos? Eu acho que aqui a parte do... Eu deixo para o Hélder, que eu já estou farto de falar, e o Hélder é super especialista em email marketing, portanto... Hélder, acho que sim, acho que é uma pergunta muito interessante para ouvir o teu ponto de vista aqui em captação de lead também.
Ora bem, obrigado também pela pergunta, a ver se consigo ajudar. Assim, as métricas acabam por ser um bocadinho relativas, o que importa são os resultados. Ou seja, o que é que nós conseguimos no final do dia? Foi vender mais, sim ou não? Portanto, a questão das vendas é super importante. Porque às 2x3 eu acho que hoje em dia, até nós, os profissionais de comunicação e marketing, ficamos às vezes um bocadinho cegos demais com a questão das métricas, os KPIs. E agora com a introdução, por exemplo, do iOS 15, o Open Rate, que era uma taxa, um KPI, portanto, taxa de abertura, era um KPI bastante analisado por profissionais de marketing digital, hoje em dia vai ser muito castigada por causa da política de privacidade, do iOS 15. Portanto, ou seja, o que é que eu diria aqui? Interação é super importante. Quantas pessoas é que clicam, qual é a percentagem de cliques que estás a ter nos conteúdos que tu envias? E diria que para mim isso seria o KPI principal para medir o interesse da minha audiência nos conteúdos que eu envio. E isto é muito, muito importante, porque eu noto, por exemplo, no Vendos, nós temos muitos milhares de subscritores e o que acontece é que temos conteúdos que têm uma excelente interação e outros que nós pensávamos, isto vai ser bombástico, a malta vai gostar mesmo disto, e a interação é uma miséria. Portanto, e isso são pequenos sinais que os nossos subscritores estão a dar-nos, a dizer, eu gosto disto, mas aquilo já nem gosto tanto. Portanto, não é assim uma coisa que me apaixone muito. Portanto, aqui o CTR poderá ser uma boa métrica para usar. Obrigada, Helder. O Diogo pergunta, para Marketing Automation, quão importante é segmentar os clientes por consumo? Sim, acho que posso assumir esta. Mais do que segmentar por consumo, esta é a questão do momento, não é? Como é que eu calculo a famosa métrica Lifetime Value e como é que adapto todas as minhas comunicações a essa métrica que é tão importante. Primeiro, é preciso ter ferramentas como, por exemplo, um CDP para conseguir calcular estas métricas, se ainda não estão calculadas dentro da empresa. E depois, mais do que segmentar só por Lifetime Value, que obviamente é interessante, até numa jornada de carrinho abandonado, como é que eu faço a distinção de um carrinho de alto valor e de baixo valor, não é? Porque é diferente de alguém que deixou 500 euros de compra de alguém que deixou 20 euros. A maioria das empresas não faz esta diferenciação, ok? Que é algo que se deve fazer. E mais do que isso também, além da segmentação por valor alto ou baixo, como é que eu faço essa análise com o nível de engagement que determinado cliente tem com a minha marca? Imaginemos, alguém que constantemente abre os meus e-mails é muito diferente do que alguém que nunca abre. Portanto, como é que eu adapto a minha comunicação e as jornadas para pessoas que mais provavelmente fazem sentido gastar o meu dinheiro do que pessoas que não fazem, não é? Seja e-mail, SMS, push notification, ou o que é que seja. Portanto, esse é o tipo de segmentações que devemos começar a pensar. Mas, boa pergunta, Diogo. Obrigada, Adriana. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Temos aqui uma. Boa noite, queria endereçar aqui algumas questões. Relativamente à implementação do CRM, qual seria a melhor abordagem, metodologia e regras de boas práticas para seguir? Será necessário, se calhar vamos perguntar a pergunta, vamos primeiro a esta, passo para ti, Pedro. Qual a melhor abordagem, metodologia e regras de boas práticas para seguir na implementação do CRM? Mas tens mais duas perguntas. Obrigado. Eu diria que a primeira questão é pensarmos no negócio, não é? E termos bem presente o que é que pretendemos fazer e obter com a implementação do CRM. Se, de alguma forma, antecipadamente planearmos o que pretendemos atingir e se o transmitirmos à empresa, por exemplo, que o vai implementar, porque na maior parte dos casos, ou em muitos casos pelo menos, não seria na maior parte, não há capacidade interna para o fazermos, dada a complexidade que alguns sistemas têm, embora muitos o permitam também, mas os mais robustos, pelo menos, e os mais conhecidos e os mais famosos, que a Adriana conhece bem, que é neste caso o Salesforce, obriga a implementadores. Portanto, e se eu tiver um implementador, eu vou ter que passar algumas das regras do negócio. E esta, para mim, é a questão basilar. É eu saber o que é que eu quero do CRM, qual é o meu objetivo, se é aumentar vendas, se é conseguir criar uma base de dados maior, se é valorizar de alguma forma
as leads que tenho, portanto, todos os trâmites de um negócio têm que ser planeadas e antecipadas. Portanto, e só depois é que podemos passar para a escolha do CRM e ou do implementador. Ok, passo para a próxima, também sobre CRM. Será necessário primeiro definir e planear um plano estratégico de marketing? E será necessário definir primeiro os KPIs e só depois passar para a implementação do CRM? Eu diria que espero que o plano de marketing esteja definido, não é? O CRM é apenas uma ferramenta que vai consolidar a estratégia e os planos da empresa. O CRM não vai ser a solução dos problemas que existem na empresa, certamente. O que vai fazer é conseguir criar mecanismos, automatizações, a possibilidade de registar informação para que depois os planos possam ser executados, controlados e avaliados no final da implementação dos mesmos. Obrigada. E agora aqui uma pergunta para a Adriana: que métrica é CDP? Sim, eu estava agora a responder a isso exatamente por mensagem. Não, mas muito rapidamente, CDP não é uma métrica, aqui o Pedro é que vai dar uma aula sobre isto, é mais uma nova categoria que não é nova, é quase o reinventar de algo que já existe há muito tempo, é uma Customer Data Platform, cada vez mais utilizado neste momento com foco em tudo o que é unificação de dados, melhores segmentações, como é que eu, por exemplo, começo a ter segmentações que não estão só a olhar para as minhas métricas de marketing automation, mas que cruzam com dados de loyalty, que cruzam com dados de vendas offline. Portanto, como é que eu começo a olhar para um CDP nestas áreas todas de duplicação de contactos, resolução de identidades, melhor segmentação e ativação dessas audiências. Não sei, Pedro, se tens aqui uma resposta diferente. Não, é a tua, está perfeito. Muito obrigado. Não sei se há aqui mais alguém queira fazer uma pergunta, seja pessoalmente, seja pelo chat. Enquanto pensam nessa questão, eu própria tenho uma questão para o Helder, pronto, portanto vou aproveitar aqui o meu trabalho, a minha função de dinamizadora, e também tenho uma questão, que é acerca do lead scoring e do lead nurturing. É algo que eu sinto que é muito esquecido pelas empresas, mas efetivamente é algo que vem trabalhado, traz um benefício enorme. Qual é que achas que é a principal razão pela qual as empresas muitas vezes não se dedicam à estratificação do lead nurturing e do lead caption, não é? No fundo. É uma excelente pergunta, Inês. Naquilo que tem sido a minha experiência com o mercado, eu diria que na maioria das vezes é mesmo desconhecimento. Eu noto muito isto quando estamos a fazer um briefing com um cliente, em que estamos a perceber qual é o projeto e mesmo a fazer o debriefing, quando começamos a explicar que este tipo de dinâmicas são possíveis e que vão ajudar a reduzir custos, vão ajudar a reduzir gorduras, vão ajudar a aumentar a taxas de conversão também, noto que isto muitas vezes é tipo matéria em primeira mão, ou seja, muitas empresas e muitos responsáveis que estão nas empresas por definição da estratégia não têm a percepção que isto é possível, que é possível automatizar e muitas vezes não é fazer nada de extraordinário, ou seja, conforme tive a oportunidade de explicar, é simplesmente pontuar a interação do utilizador, definir qual é o conjunto de pontos que me levam a uma determinada ação e a partir daí articular as equipas. Portanto, eu diria que, em suma, eu acho que o desconhecimento é mesmo o maior fator. E é uma área que também tem os seus custos, é verdade, mas traz muita poupança, não é? Posso acrescentar? Claro que sim. Dá imenso trabalho. Dá imenso trabalho. E os resultados, muito embora sejam relativamente rápidos, não são, só são no fim, depois de todo o trabalho. E isto são projetos que demoram a arrancar, porque não é de repente alguém abre um quadro destes, que o Helder teve a mostrar, e começa a tirar valores para lá ao calhas, não é? Porque senão depois vamos ter resultados que estão longe da realidade. E isso dá imenso trabalho. E eu acho que muitas vezes é também parte da razão pela qual não é a parte do desconhecimento, como diz o Helder e muito bem,
e a outra é porque fazer esse investimento em tempo, ainda para mais quando as equipas de marketing estão sempre a correr atrás do prejuízo e mais do que tudo estão focadas em fazer campanhas, normalmente é uma parte da equipa de marketing que, existindo, que trata disto. E que muitas vezes na maior parte das empresas não existe, por isso simplesmente não existe. E deveria, não é? E serão as pessoas que depois fazem parte da mini equipa que está relacionada com o CDP, com o CRM, com esse tipo de coisas e que vai fazer toda esta ponte depois com a parte de lead scoring, mas dá imenso trabalho. Fazer bem dá muito trabalho, principalmente quanto maior for a empresa e maior for a sua teia de atuação, não é? E mais conteúdos e mais coisas, mais trabalho dá, porque é preciso fazer o levantamento disso tudo e depois, a partir daí, lançar tudo, mas vale imensa pena e os resultados que se tem, e mais do que tudo, como disse o Hélder e muito bem na sua apresentação, quando temos uma equipa de vendas que depois vai poder beneficiar de tudo isso e que vai facilitar o trabalho deles na venda, não é? E encurtar os ciclos de venda, paga-se sozinho. Isto paga-se sozinho muito rapidamente. Pois é um bocado a questão que eu também tenho muitas vezes alguma dificuldade, não é? Que não é só o custo, mas também a poupança que traz a estratégia, este tipo de estratégias, porque também traz muita poupança à empresa, seja em lead nurturing, seja nas estratégias de CRM, acredito, não é, Pedro? Acho que às vezes é um tema que não é muito falado, que é a poupança versus o custo, não é? Nós falamos muito do custo, mas muitas vezes não falamos da poupança. Mas a minha percepção, se calhar pessoal, é que o CRM, a estratégia de CRM, então, pode trazer uma poupança incrível à empresa. Sem dúvida, concordo plenamente. E notas que é algo que há grande... Achas que é algo que é difícil transmitir às empresas? Porque eu muitas vezes tenho essa dificuldade em explicar a poupança versus o custo. Eu não sei, não me parece que hoje em dia seja muito difícil. O que é difícil é, por vezes, na utilização de um sistema de CRM, pelo utilizador que de alguma forma operacionaliza a informação, se estivermos a falar de forças de vendas, especificamente, compreender a mais-valia e a vantagem. Porque muitas vezes ainda há receio de que a informação que colocamos no CRM é informação minha e se eu vou colocar no CRM eu vou estar a partilhar essa informação. Portanto, e parece descabido que não hoje aconteça isto, mas a verdade é que ainda acontece. Quando se consegue dar esse salto e transmitir toda uma mais-valia, eu diria que o ganho é imenso, é transversal a toda a empresa, porque a otimização de esforços, de recursos, naturalmente, e os processos saem muito mais agilizados, não é? Porque toda a informação está disponível, todo o corpo da empresa tem acesso à informação, portanto, e conseguimos fazer um desinvestimento até, porque os recursos são otimizados. Ok, obrigada. Só tenho mais uma pergunta e depois volto a referir que podem fazer as perguntas que quiserem, tanto em viva voz como no chat, estão completamente à vontade. Só vou gastar aqui a minha última carta e esta pergunta é para a Adriana e para o André. Eu gostava mesmo de ter o ponto de vista de vocês os dois. Um dos pontos que muita gente fala, que é quase instituído como regra no email marketing e na automatização, tem a ver com a periodicidade dos envios. Eu pessoalmente acho que entre a periodicidade e relevância, eu prefiro que o e-mail seja mais relevante e seguir menos vezes, mas muitas vezes as empresas e os nossos stakeholders acham que uma newsletter tem que sair todos os meses ou tem que sair de 15 a 15 dias e muitas vezes pode ser automatizada. Qual é que é a vossa percepção deste tema de relevância versus automatização versus otimização versus conteúdo ser rei, como tu utilizaste na tua apresentação, André? Queres ir primeiro, André? Como queiras, Adriana, podes ser tu. Vai tu, eu complemento. Então pronto, eu acho que se nós temos uma newsletter é importante que tenhamos uma periodicidade definida para a newsletter, mas nós devemos ser inteligentes e saber que nós somos o fator limitante. E temos que conhecer a nossa capacidade real, nós empresa, temos que conhecer a nossa capacidade real de entrega. Portanto, se nós definimos que vamos fazer uma newsletter semanal,
É bom que tenhamos consciência que essa newsletter semanal vai ter que existir e que vai ter que ter bons conteúdos para ser relevante. Isso é o primeiro ponto. Se nós vemos que não temos capacidade de fazer com relevância um bom trabalho e conseguir ter a tal newsletter semanal, vamos considerar a quinzenal ou então a mensal. É muito importante nós termos sempre noção do fator limitante, que é sempre a empresa, e vai sempre dar a dinheiro, porque ou não temos dinheiro para contratar alguém para a empresa, ou para contratar alguém externo, ou para contratar uma agência, portanto vai sempre dar a dinheiro, e nós somos sempre o fator limitante. Isso é muito importante. Em relação às outro tipo de campanhas que nós possamos fazer, temos que conseguir ser efetivamente relevantes, como tu dizes, e eu acho que é muito importante aqui sabermos exatamente quando é que devemos estar calados. E isso vem da segmentação. É a tal questão que eu referi, temos que conseguir resistir à tentação de enviar tudo para todos, porque se nós enviamos tudo para todos, e isto acontece muitas vezes, está-se a trabalhar, vamos enviar esta campanha para quem? Qual é a segmentação? Segmentação, nada, manda para toda a gente. Só que quando nós perdemos a chance quando nós vamos ser irrelevantes para alguém, não temos muitas chances de o ser. Porque a partir daí, a partir do momento em que a pessoa desliga em email marketing, é muito difícil recuperá-la. Porque nós só temos esse meio para recuperá-la. E foi esse exatamente o meio que ela deixou de utilizar connosco. E é complicadíssimo. Por isso não podemos desperdiçar essas oportunidades. É melhor não dizer nada, estar a mandar coisas, porque eventualmente nos 20 mil que nós mandamos, há um ou outro que nós achamos que não vai ser relevante, mas que eventualmente até pode comprar. O pior são todos os outros dentro desses 20 mil que receberam, não é? Tirando esses 2 ou 3 que compraram, para quem aquilo não diz nada. E nós podíamos ter poupado esse e mandar só para aqueles 5 mil ou 10 mil que efetivamente nós sabíamos que poderiam ter interesse naquele ponto. E isso é extremamente importante em email marketing. Nós não temos muitas chances para ser irrelevantes. Já para não dizer que isto depois tem tudo implicações em termos de entregabilidade, porque quanto piores são os nossos resultados, não são só para nós e para nós mostrarmos às nossas chefias e para os resultados da nossa empresa, são também, vão refletir ainda mais na entregabilidade futura, porque os olhos estão todos em nós e das entidades que recebem os e-mails vão nos prejudicar se veem que os nossos resultados são maus logo à partida. Sim, aqui para completar também com uma visão um bocadinho diferente, eu acho que depende muito dos verticais, não é? Do tipo de indústria que estamos a falar. Por exemplo, eu que trabalho com várias empresas, uma indústria de mídia, não é? Tem notificações, tem notícias diárias, tem coisas a acontecer, faz sentido o conteúdo mais constante do que eventualmente outras indústrias. Mas isto é uma discussão às vezes mais acesa que eu tenho com os meus clientes, porque, por exemplo, na indústria da restauração, e tenho a certeza que todos nós aqui passamos por isso, hoje é indiano, hoje é não sei o quê, hoje não sei o que mais, não é? Por aquelas plataformas que entregam a comida, ou por exemplo, pizzarias muito famosas, já tive estas discussões com alguns destes clientes, que rapidamente dizem, não, eu quero a minha promoção porque isto é uma coisa de momento, e aí é mais fazer um shift para quais são os momentos-chave de eu aumentar muito as minhas vendas. Uma estratégia, por exemplo, na restauração é antes dos jogos de futebol, ou em determinados momentos-chave, ou mais perto da hora de jantar em determinados dias. Portanto, ir fazendo essa análise para perceber quando é que é um bom pico de vendas e não só bombardear de e-mails que já não fazem sentido, e o que é o top of mind, né, versus o sentido de oportunidade que eu possa querer. Eu acho que todos vocês também repararam, agora que estamos na altura do Black Friday, de repente toda a gente se lembrou que existe o canal de SMS, né? Eu já recebi bem 20 SMS esta semana, que nunca recebo, portanto só comunicam comigo por SMS 2 vezes por ano, ou 1 vez por ano, que é o Black Friday e pouco mais. Portanto, como é que eu, em vez de pensar em comunicações diárias ou comunicações semanais, como é que eu olho para aquilo que o André dizia, as métricas do engagement, e começo a adaptar a minha comunicação com base nisso. Se eu já sei que esta pessoa está saturada dos meus e-mails, não os abre há 5 semanas ou há 3 meses, estão sempre a ir parar ao spam, porque eu continuo a insistir, não é? Vou reinvestir este dinheiro no outro lado qualquer. E é um bocadinho mais essa estratégia, exatamente. O que o António está a dizer, as pizzarias têm muito esta estratégia. E, por exemplo, mesmo os clubes de futebol também têm uma relação de marca com os adeptos, né, que são os clientes deles, diferentes. Portanto, um clube, vou usar o Benfica só como exemplo, ok? Mas um clube como o Benfica pode fazer jornadas de pre-game, post-game, during game, com projeções, com resultados,
Claro que depois do jogo de ontem provavelmente os adeptos não têm muita vontade de ouvir, mas esse é o tipo de estratégias que são relevantes e que dependem da indústria. Eu acho que é mais isso do que outra coisa qualquer. Só para terminar, estas questões, tudo leva à relevância da pessoa, e o que a Adriana está a dizer, vai ver alguém é extremamente sensível a esses conteúdos de hoje temos 2 pizzas pelo preço de uma, e é relevante, e outros não são. Nós devemos é descobrir para quais é relevante, porque esses vão estar dispostos a aceitar muito mais conteúdo do que os outros, esse tipo de conteúdo. Por exemplo, eu recebo diversas newsletters que são diárias e eu quero continuar a recebê-las diárias. Para mim não é demais. E vai haver de outra marca qualquer que não me diz nada, se recebo uma vez por mês é demais e eu acabo por cancelar. Mas desde que seja relevante para mim, a Briefing quero receber todos os dias, Marketing Profs quero receber todos os dias, o Marketing Insights é aqueles que me quiserem enviar. Eu depois tenho o meu filtro, que são os meus olhos e o meu cérebro, para determinar, ok, isto interessa-me, vou abrir, isto não me interessa, não vou abrir, mas eu quero que elas estejam lá, para eu poder definir o que é que eu quero ver e o que é que eu não quero ver. Mas eu definitivamente, para esse tipo de situações, e estas que eu dei de exemplo, eu quero que estejam lá. Quem faz muitas promoções vai ter aquele grupo de clientes que é extremamente sensível a promoções e que não quer perder nenhuma, quer que essas promoções cheguem à sua caixa de correio, e depois é a descrição da pessoa abrir ou não abrir, mas quer que elas estejam lá, não quer perder essa oportunidade. Portanto, depende, tudo isto deve ser avaliado com o que a Adriana disse agora e com o que eu também referi antes. Só uma nota para fechar este tema, porque acho que é super relevante, e eu publiquei no meu LinkedIn na altura que aconteceu. Foi a primeira e única vez que aconteceu. Houve uma determinada marca, que eu recebia bastantes comunicações, que chegou um momento que me mandou uma comunicação a dizer: Adriana, é hora de dizer boa adeus, qualquer coisa assim. Portanto, eles tinham criado uma goodbye journey, que eu nunca tinha visto, porque eu não estava a reagir aos e-mails, porque eu não os abria. Portanto, eles mandaram-me este e-mail, que me chamou logo a atenção, não é? Portanto, abri o e-mail, pois na altura não respondi. Passado uma semana disseram assim: hoje é o último dia que nos podes dizer que ainda queres continuar esta relação. Ainda por cima uma coisa com imenso sentido de humor. Eu não respondi, portanto quis terminar a relação, e eles acabaram as comunicações comigo. Ou seja, até essa própria estratégia é algo inovador que as marcas podem ter. Eu tenho e faço para as minhas, e a minha lista é relativamente pequena, e eu faço porque eu quero manter só as pessoas para as quais eu continuo a ser relevante. Exato, e faz todo o sentido, não é? Muitas vezes nós temos aquela ideia como empresa, queremos comunicar com muita gente e comunicar é com quem é relevante, não é? Isso é que é o E mais importante. só uma questão, Inês. Para conseguirmos sistematizar todos estes processos, precisamos do quê? De um bom CRM. Está tudo interligado, exatamente. Vai ver, é por isso que nós criámos um módulo que se chama Inbound Marketing e tem estas 4 unidades curriculares lá dentro. Vai ver, é só por acaso. Foi coincidência. Calhou. Foi coincidência. Atirámos ao ar e foi assim que calhou. Ora, não temos mais questões, portanto, como é o nosso Goodbye Journey, chegamos ao nosso Goodbye Journey. Obrigada por estarem connosco hoje e por terem assistido ao nosso webinar. Mais uma vez fica aqui o convite para nos seguirem nas nossas redes sociais, Marketing Digital Autónoma. Estamos presentes no Instagram e no Facebook. Este webinar estará disponível em vídeo a partir da manhã no canal de YouTube da Autónoma Academy e também nas nossas redes sociais. E muito obrigada e o resto de boa noite e vemo-nos em janeiro. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigada. Obrigado.